Atos 7, verso 48, diz a palavra do Senhor assim, ó. Mas o Altíssimo não habita onde? Em templos feitos por mãos de quem? De homens. Amados, você sabe que vários reis, vários líderes, eles tentaram fazer para Deus o templo, a igreja. Eu acredito que nesse momento alguém aqui está se lembrando que Davi, ele tentou fazer o templo para o Senhor. Foi ou não foi? E o Senhor não permitiu. Porque diz a palavra que Davi, ele era um homem, um varão de guerra, né? De batalha. E para ir à guerra, não tem como você não derramar sangue. E o Senhor não permitiu a Davi a construção de um templo por este motivo. Logo então seguiu a quem? A Salomão. É tanto que a gente fala o templo de Salomão, né? Deus permitiu a Salomão. O tempo foi passando, os séculos foram se aproximando, chegando, indo embora. E outros reis também, outros líderes endemoniados, né? Não gostavam desse propósito de igreja, de templo, e destruía. E Deus levantava outros homens para que o templo fosse o quê? Reconstruído. Porém, até que o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, ele disse o quê? Quando ele disse, está consumado. Quem lembra disso? Já ouviu falar? Quem lembra? Quando Jesus estava lá na cruz, ele falou, está consumado. Alguém sabe me dizer o que aconteceu no mundo físico e no mundo espiritual? Fala aí, Aline. Mas aconteceu algo que todos viram. Quem? A terra estremeceu, o sol se escureceu, o templo se arruinou, o véu se rasgou de baixo a alto, amém? Ou foi do alto a baixo? Do alto a baixo. Veio primeiro da parte de Deus e desceu. Esse véu significava uma separação. Só quem poderia entrar no Santo dos Santos, quem era? Os sacerdotes. E se o sacerdote tivesse uma vida de mentira diante de Deus, ele entrava no Santo dos Santos como? Quem sabe aqui? O pastor já falou. Ele botavam nele o quê? Uma corda na cintura, um sininho para fazer o quê? Barulho. Ele entrava para levar as orações, as ofertas, os sacrifícios do povo. Se esse sacerdote estivesse em pecado, o que acontecia com ele? Ele o quê? E aí o tempo ia passando, aquele sacerdote não saía dali de dentro. Então o povo dava a entender o quê? Puxava a corda, fazia aquele barulhinho e ia puxando. Significava que ele estava morto. Já pensou nos dias de hoje, amados? Senhor, nada mudou. Nada mudou. O diabo, ele continua. O propósito dele é matar, é roubar e é o que mais? E é o que mais? Destruir. Então, quando Estevão, ele fala isso à igreja, né? Lá em Atos 7, 48, quando você acabou de ler agora. Quem leu comigo? A igreja, amados, ela vai muito mais, ela é além deste local, ou de uma outra igreja que você conhece. Isso aqui é um acessório. Adriana, nossa, que desdém. Não, a igreja sou eu. A igreja é você. Por que eu falei na hora da oferta? Quem é você na casa do Pai? Você é aquela pessoa que só consome? Consome o que, Adriana? O que eu como na igreja? Além de uma mesa todo domingo que é oferecida lá fora. Eu estou falando no mundo espiritual. Porque se você só comer, só consumir, você não vai passar adiante. Por isso que Jesus disse, está consumado. Consumado o quê? Evidentemente, inúmeras coisas. E uma delas que tudo mudou.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando a gente se depara, quem se lembra lá em Atos, quando o apóstolo Paulo, ele invadia as casas, ele invadia os templos, ele invadia com propósito. Para quê? Para matar, tirar a vida de quem? 2 cristãos. É claro que isso continua. O nosso país ainda tem esta liberdade de portas abertas. Se eu quiser hoje ir ali em São João, em Barra de São João, lá naquele lugar lindo que eu gosto, se eu for lá agora, eu sei que vou encontrar alguém passeando, no piquenique, se divertindo. E se eu quiser ir lá abordar aquelas pessoas no amor de Deus, no conhecimento, eu posso fazer. Nós ainda não somos o quê? Proibidos de tamanha vontade de levar a palavra, de propagar. Mas Paulo, ele fazia isso. Quando Paulo, ele achava, ele entrava, ele encontrava uma casa com os cristãos, ali eles estavam fazendo o quê? Eles estavam unidos, eles estavam reunidos. Para quê? Se fortalecer na oração, nos clamores, nos louvores, no edificar da palavra. Amém? A igreja local, ela tem uma suma importância. Mas hoje você é a igreja. Quando você está no salão de beleza, quem vai aqui ao salão? Fazer sua unha, o seu cabelo? Quem vai? Mesmo que seja esporadicamente, uma vez na vida, ou toda semana, né? Eu vou à praia, ainda que eu não fale, vão sentir uma diferença da forma de viver, da forma de se expressar, porque eu sou igreja. Eu não posso, após o culto ter o seu término, sair e lá fora eu não ser igreja. Deixa eu me expressar melhor, eu posso fazer isso. É livre-arbítrio. Alguém sabe aqui o que é livre-arbítrio? Alguém sabe? Livre-arbítrio é poder de escolha. Eu quero ou não ser igreja. Eu quero ser igreja no templo. Lá fora eu quero fazer o que eu quiser. Na minha casa eu faço o que eu quiser. No meu casamento eu sou quem eu quero. Na minha amizade eu sou quem eu quero. Na minha fala, no meu pensar eu sou quem eu quero. Porém a igreja não pensa assim. Amém? Por isso que ela é a igreja. Por isso que ela é a noiva de Cristo. Que ela sabe que o comportamento dela não é só no templo. É lá fora também. Amém? Dá um glória a Deus aí, se você pode. Eu marquei aqui, quando Paulo ele ia de casa em casa para matar os cristãos, está lá em Atos, capítulo 8, versos 3, você pode ler em casa também. Amém? No Novo Testamento, amados, em Hebreus, capítulo 10, verso 25, o pastor fala muito isso. Esclarece exatamente isso, sobre um exemplo a não ser seguido. Exemplo, Douglas e Dona Azul. Exemplo a não ser seguido. Qual é, Adriana? Hebreus 10, 25. Alguém abriu? Amados, não deixeis de congregar, como é costume de muitos. Ou, em outra tradução, alguns. É um conselho a ser seguido? Fala para mim. É um conselho? Igreja é família. É ou não é? Fala para mim. Igreja. Fala. Igreja é família. Todo familiar tem o seu ancestral. Tem ou não tem? Qual seria o seu, Glória? O seu sobrenome vem da onde? Vem de quem? É o seu ancestral. Andréia, o seu sobrenome vem da onde? Não, você está aqui hoje você hoje é reconhecido como Andréia, Beltrana, fulana de Cicrana. Porque o sobrenome veio de quem? De um ancestral. O seu pai, o pai do seu pai, o pai do seu avô, e assim vai, até chegarmos a nós. O meu sobrenome, um deles é Biana, Adriana Biana. Veio do meu tataravô, que veio do meu bisavô, que veio do meu avô, que chegou
ao meu avô, que foi parando, foi chegando em fulano, foi chegando em Beltrano, foi chegando em Cicrano, e cá estou. Aí eu vou, registro a minha filha como Biana, embora ela não tenha, ela tem o Casemiro. E assim vai. E quem é o nosso ancestral? Quem? Isso aí, Zuleika. Quem é? É Deus. Nós somos filhos de quem, amados? De Deus. Amém? Ou alguém aqui entre nós tem alguma dúvida? Vou tirar sua dúvida. Se você é obediente, você é filho do Senhor. Não é o que diz João 15? Aquele que... Quem sabe? João 15. Fala, pastor. João 15, amados. Abre lá em João 15. Seu Miguel, abre para mim em João 15, por favor. Aqueles que ouvem os meus mandamentos e os guardam. Este é o que... É isso, Adeline, que está escrito? Leia aí, por favor, em voz alta. 1, 2, 3, leia aí. Eu não sei qual versículo, mas está em João 15. Ou é 15 ou é 14? Não ouvi nada, amor. Lê de novo. Fala 3 parágrafos do amor, né? Fala. Fala 15 e 10. Se guardares os meus mandamentos e permanecer no meu amor, do mesmo modo eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Isso. Também. Amém. Olha para mim. Aqueles que têm o meu mandamento e os guarda. O que seria guardar? É fazer o que estão fazendo hoje em dia, botando na gaveta? Não. Eu guardo para, na hora certa, eu usar. Amém? Quando é que eu uso os mandamentos do Senhor? Também é no dia de uma tentação. Amados, tentação não é pecado. Todos passam por momentos de tentação. Agora, ceder à tentação é pecado, tá? Então, Mateus 9,36 diz, lá no 9,36, abre lá, Mateus 9, versos 36. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, é bem mais rápido. Amém? Diga glória a Deus. Mateus é o primeiro do Novo Testamento. Você vai lá no verso 36. Mateus 9,36. Diz o quê? Essa parte aqui é muito forte, amados. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm o que, amados? Eu vou ler de novo, só para você memorizar. Vendo ele quem, Adriana? Jesus. Vendo que as multidões, compadeceu-se delas. Porque andavam que, igreja? Como ovelhas que não têm? Por que Jesus, quando ele está ali pregando, ele se aproximando de multidões, ele se compadece? Por quê, dona Lelete? Ele olha para a multidão e o coração dele se aperta. Porque ele olha para aquela multidão e ele não se sente pastor daquelas multidões. Porque o pastor, amados, o pastor, para ser pastor, não é só pregar. Amados, porque para pregar, você sabia, Glória, se você chegar em casa, tirar um dia, eu quero um dia desse ter uma oportunidade. E se eu tiver uma oportunidade, eu vou pregar o quê? Se você estudar sobre aquilo, orar, se consagrar, você vai chegar aqui, você vai conseguir dar um recado para a igreja. Nem que seja uma pessoa, mas ela vai ser alcançada. Amém? Só que ser pastor não é só pregar, não é só orar, não é só ir na casa da pessoa, é mais do que isso. Ser pastor é o quê? Discipular, é cuidar, é sentar,
é ouvir, é sentir, é se colocar no lugar, é ir junto. Às vezes também dizer não, porque o não também ele é didático, ele nos ensina. Amém? Jesus, quando ele disse isso, ele sabia. Logo depois ele diz o quê? Lá no final, que deveríamos rogar ao Pai, porque a seara é o quê? Grande. Esse é o desejo de um pastor de verdade, Glória. Jesus é o nosso exemplo como pastor. E aqui, hoje, ele nos ensina o que é ser igreja. Amém? Quem está entendendo? Foi 9:36 de Mateus, amém? Às vezes, a pessoa, ela anda de igreja em igreja. Eu falei aqui, minutos atrás, que nós somos uma família. Quem aqui deixa de ser família porque chateou com alguém em casa? Eu não deixei de ser Biana porque eu me chateei com alguém da família Biana. Eu continuo sendo. Já pensou? Um adolescente chega para os pais e fala assim: ai pai, ai mãe, eu estou indo embora. A partir de agora eu estou sendo de outra família porque eu não estou gostando de certas coisas aqui. Isso acontece, amados? Isso não acontece. Acontece, mas não deveria. Isso se chama ingratidão. Não estou falando de uma família que oprime. Não estou falando de alguém que tem que trocar de família quando criança, adolescente, quando é esposa, se ela está passando por uma violência, seja ela física, seja ela emocional. Não. Aí sim tem que se procurar uma outra família. Aí sim tem que se procurar um teto que te acolha com carinho, com amor. Isso ocorre na troca de igreja. Até porque quando o líder ele é opressor, até porque quando o líder ele é um ditador, você não deve ficar ali. Porque tem poder no microfone. Tem poder quando um pastor ele leva a palavra. Ou ele vai abençoar através da palavra, ou ele irá amaldiçoar. Ou é bênção ou é maldição. Eu estou na igreja, no altar, desde 1991. Já passei por vários líderes sem noção, sem responsabilidade no altar, sem propósitos. O que ele falava era lei. O que ele falava era direção para o povo. E Jesus, ele diz o que na palavra? Que o povo dele sofre por faltar conhecimento. Às vezes se troca de igreja porque na outra se fala muito de milagres. Jesus tem milagre para a minha vida. Jesus, ele tem milagre para a tua vida. Jesus, ele tem sinais e prodígios para a tua vida. Só que muitas vezes a gente não quer uma vida como ele disse, que nós devemos ir até ele, aprender dele, tomar do jugo dele, o qual é suave, é leve. O aprender não se quer. O aprender não alcança a pessoa. O aprender não tem satisfação. Eu quero o milagre. Às vezes se troca de igreja por inúmeros motivos. Eu vou dizer uma coisa para você: tenha carinho com a sua fé. Tenha cuidado com a sua fé. Tenha cuidado com o seu coração. Tenha cuidado com a sua mente. Tenha cuidado com os seus ouvidos. Tenha cuidado com os seus olhos. Ajunta tudo, coloca no pacote, em uma sacola chamada fé. E tenha cuidado. Porque se você não tiver base bíblica, você vai andar daqui a colar. E vai chegar uma hora que você vai ficar como muitos, sendo igreja sem ser em casa, assistindo através da internet. A internet também é um acessório. Quantas vezes eu estou fazendo faxina, estou pintando, estou costurando, estou fazendo uma arte, estou no carro, às vezes eu estou no banheiro, eu quero ouvir uma mensagem. Mas isso não pode ser o quê? Para a vida de um irmão, de uma irmã. Existe a necessidade de você ter um pastor que cuide de você, que ouça você,
que te ajude à luz da palavra, não como ele quer, não para manipular você. Aonde você deva ir, aonde você deve estar, qual é o dia do teu pagamento, qual é o valor do teu dízimo, como que você oferta bem, você oferta mal. Isso é ensinamento bíblico. Mas o pastor que pegue na tua mão, o pastor que te ajude, o pastor que te oriente a andar, a caminhar, mas você não deve colocar nele a sua força. Você não deve colocar nele toda a sua expectativa, porque o pastor também falha. E às vezes a igreja não está preparada para saber e nem ver. Não estou falando de pecado. Eu estou falando de fraquezas, falhas. Às vezes você se aproxima muito de um pastor e convive com ele, você vai ver coisas que você não imaginava. Tem pastor que vai ao banheiro. Ou todos vão ao banheiro. Hein? Todos vão? Tem pastor que tem fome, todos têm fome. Tem uns que têm menos vontade de comer, tem outros que têm mais vontade de comer. Pastor logo se denunciou ali. Tem outros que falam menos, tem outros que falam mais, como eu, embora eu não seja pastora, sou esposa do pastor da igreja. São falhas. Por isso que a nossa expectativa tem que estar em quem, Vera? No Senhor. Amém? É muito vasto, amados, sobre falar de igreja. Às vezes a gente ouve assim, igreja é um hospital. Igreja é um hospital, amados? Fala pra mim. É sim, Adriana, porque às vezes eu tô doente, eu vou lá e eu fico curado. Eu já vi tantas curas, eu já vi. Eu, Adriana Biana, Casemiro Lemos, eu já vi pessoas serem curadas de câncer. Eu já vi pessoas serem libertas de legiões de demônios. Eu já vi pessoas serem libertas do espírito da fofoca, do espírito da mentira, do espírito do disse-me-disse. Eu já vi pessoas serem libertas do adultério, da prostituição, da lascívia, do roubo, do tráfico, da pedofilia. Eu já vi. Quem já viu milagres na igreja? Quem aqui é um milagre? Levanta a mão. Eu sou, irmãos. A igreja não pode ser um hospital. O hospital é emergência. O hospital é o mal necessário. Não estou mentindo, Aline? Estou mentindo, seu Miguel? Eu vou no hospital por quê? Ou tem que fazer exames, porém a gente sabe como que o brasileiro é. Eu vou no hospital porque eu estou muito mal, ou uma dor, ou aconteceu algo na minha saúde, eu vou no hospital. E muitas vezes é na UPA, que é uma emergência. Quando não é a UPA, é uma emergência particular. Quando a coisa é extrema, só no último caso é extremo, eu tenho que pagar por aquilo. Então a igreja não é algo que você pague por aquilo que Deus tem para te oferecer, amados. Aleluia. Igreja é lugar de ser família. Igreja é lugar de um ajudar o outro. De nós nos ajudarmos. Isso se chama o quê, dona G? Oh, perdão. Ela não gosta disso, que chama de dona nem de senhora. G. Às vezes a gente chama ela de G, não é falta de respeito nosso, não. É exigência dela, tá? G. Hoje eu entendo. Mas às vezes sai dona. No meu WhatsApp está Dona Geórgia. Para tirar? Tira. Ela falou tira. E a gente vai respeitando. A Dona Zuleika, às vezes eu falo Lelete. Porque, embora ela tenha uma idade de experiência elevada a minha e de muitos aqui, ela é uma menina de 18 anos, que faz muita arte. Arteira. Total. E é bênção na minha vida, na vida da igreja. Mas quando eu falo Lelete, eu não estou te respeitando. Eu falo para a filha dela, Lelete isso, Lelete aquilo, ela morre de rir. Adriana, Lelete, todo mundo ri. Amém, Glória, Glorinha, zoou Glória pra caramba lá no WhatsApp, eu não sei se ela gosta. Eu sou muito zoadora, com respeito. Se porventura eu perceber que você não gosta, eu dou um passo para trás. Amém? Se eu ver que você gostou, às vezes o apelido ele só funciona quando nós não. Por exemplo, a maior arteira da igreja é essa senhora. Arteira pra caramba. Amados, o apelido, Zuila, ele só pega quando nós não gostamos. Se você ouvir que a gente está chamando você de cabelinho de anjo e você não gostar,
aí vai pegar. Agora, se a gente perceber que você gostou, a gente, né? Mas o que eu estava falando? Meu raciocínio aqui. Nós somos uma família. Família ajuda o outro. Em Atos, a gente vai ver que tudo era em comum entre eles. Quando alguém era bem quisto, bem mais que o outro irmão, aquilo logo então que era dele também era do outro. Amém? Ele dividia. Ele também abria as portas. Ele também servia. A igreja é serviço, amados. Às vezes a pessoa fala assim, e todas as igrejas que eu passei, as instituições, eu vou falar isso para você porque eu entendo isso. Eu também tenho uma pastora que, para mim, ela é de grande exemplo. Muito exemplo. Ela é lá do Rio Grande do Sul. Ela e uma de Nova Friburgo. Ela é de grande exemplo. Por que, Adriana, ela é de exemplo? Porque ela não é pastora só por causa do título. Ou porque o marido dela é pastor e ela é pastora. Ela é pastora porque ela pastoreia a congregação. Ela está junto. Então, para mim, a pastora que eu estou falando no Rio Grande do Sul e as de Nova Friburgo, elas são exemplo. Olhei para a vida delas e me aproximei da do Rio Grande do Sul, não da de Nova Friburgo, e eu vi Jesus nelas. Vi falha. Vi fraqueza. Mas eu vi unção. Quando você vê unção no servo do Senhor, você esquece até os erros dele. Eu não estou falando de pecado, como prostituição, como que a gente vê por aí. Muitas vezes o pastor ele está numa mordomia absurda ou numa ostentação. Ostentação não precisa ser absurda, ostentação, enquanto a igreja necessita. Isso aí é pecado. Se você soubesse como que Deus vê isso, de grande tristeza e ira, o reino dele é justiça. Se esse líder não vive assim, ele não tem a justiça do Senhor. Não é normal isso. Ah, mas e o crescimento da igreja? Quanto mais estarmos na presença do Senhor e crescermos, há necessidade de nós diminuirmos. Se o pastor Douglas um dia não entender isso, eu estarei ao lado dele para lembrar isso a ele. E se um dia eu não entender isso, ele também vai estar ao meu lado para falar, ô, garota, que isso? Um ali fala com o outro, você errou nisso. Às vezes na hora a gente não quer ouvir, não quer saber, fica chateado. Mas logo depois o Espírito Santo, através daquelas palavras, daquela exortação, ele vai trabalhando. Vai trabalhando e você vai se transformando. Igreja é isso. Todo mundo aqui tem as suas diferenças. Ninguém é como eu. Usando a Geórgia de novo. A Geórgia, quando a gente está junto, ela é diferente da Azul, da Regina e de mim. Ela é mais calada, ela observa, fala pouco. A Aline e eu somos muito parecidas, nós falamos pra caramba. Nós temos as nossas diferenças. Às vezes alguém fala algo que não deveria, na hora errada. Deveria falar, mas a hora está errada. Não é a hora, espera o Espírito Santo. Você errou nisso. Você falou isso, não deveria. E se eu não sou igreja, logo então eu não entendo. Os dois irmãos aí do lado, aí fora, tanto o Félix, como é o nome do teu filho que tá lá fora? Clécio, se liga aqui. A igreja tá rolando aqui, ó. Jesus está falando aqui, ó. É aqui. Amém? Quando eu estou passando por dificuldade, vem alguém e me ajuda. Me ajuda com uma palavra. Às vezes eu acho que eu não vou conseguir certa coisa. Vem alguém e fala assim para mim, Adriana, nenhuma habilidade vos faltará. É a palavra que diz. Logo então eu me conserto, eu me endireito. Quando eu penso que eu vou esmorecer, quando eu penso que eu vou passar por vergonha, vem alguém e fala assim para mim, ei, o que o apóstolo Paulo ensina em Filipenses? Tudo posso no pastor Douglas que me fortalece? No fulano da internet? Não. Tudo posso naquele... Quem te fortalece? Quando o apóstolo Paulo falou isso, ele estava travando uma batalha. E ele, tudo posso naquele que me fortalece. Romanos capítulo 8, verso 1, diz o quê?
Você vai declarar para alguém que Satanás está acusando ela. Ah, agora você é crente. Bebeu, fumou, se prostituiu, traiu, arruinou fulano. Agora você é crente. E você vê que a pessoa está passando por uma luta. Você vai lá e fala para ela, meu amor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8. Logo a pessoa, ela o quê? Opa! É Satanás que está apontando e está me acusando. Amém? Quando a gente ouve sobre Provérbios, eu vou terminar. Provérbios 31. Quem lembra que está em Provérbios 31? Abre lá, vamos terminar aqui. Provérbios, gente, depois de Salmos, igreja. Salmos, Provérbios, antes de Eclesiastes. Vamos lá, Provérbios. São os livros poéticos. Vamos lá, vou terminar, eu prometo. Provérbios 31. Ai, eu pensei que eu fosse chegar na igreja hoje, eu ouvi uma palavra para cura, libertação, restaurar o meu marido. Quem disse que a gente não está recebendo isso? Qual foi o ministério de Jesus? E ele é até hoje, é ensinamento. Ele ensinava. E quem estava apto a aprender e a praticar era abençoado. Provérbios 31. Vamos lá. Que fala da mulher. O versos 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor é maior que o das pedras, o que, amados? O seu valor. Você olha para o rubi, para uma pedra preciosa. A mulher que teme ao Senhor, ela é mais preciosa do que isso. 11. O coração do seu marido confia, e assim ele não terá necessidade de quê? Ou de despojo. Ela lhe faz somente o quê? E não o? Todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. Todos os dias da vida. 13. Procura-lo em ninho e com a boa vontade trabalha com as suas mãos. 14. Como um navio mercante, ela traz o seu pão de longe. É uma mulher trabalhadeira. Ela não come pão da preguiça. O 15. Levanta-se mesmo de noite, dá comida à sua família e distribui todas as suas criadas. Examina uma propriedade e a compra. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e esforça os seus braços. Cuida para que seja boa a sua mercadoria e sua lâmpada não se apaga. Igreja, nem de dia e nem de noite. Aplica suas mãos à roça e os seus dedos pegam no fuso. Ou seja, ela está sempre trabalhando. Ao pobre, ela abre a sua mão e ao necessitado as estende. Não teme por sua casa quando há neve, porque todos os da sua casa estão vestidos de escarlata. Faz para si conchas bordadas de linho fino, branco de púrpura é o seu vestido. O seu marido é conhecido nas portas quando se assenta com os anciões da terra. Faz tecidos de linho fino e as vende e entrega cinta aos mercadores. Para quê? Adriana, você estava falando da igreja, você está lendo o versículo só para as mulheres? Quem disse que isso aqui se estabelece à mulher, ao feminino? Isso aqui é a igreja. Isso aqui é a igreja. Provérbios 31 é a igreja, seu Miguel, não é a mulher. Nós somos a noiva de Cristo. A igreja, ela é aprazível. A igreja não come o pão da preguiça. A igreja é vigilante. A igreja anda, a igreja caminha, a igreja dá passos. A igreja, ela procura prosperar em todos os sentidos. Você viu o que ela faz? Ela trabalha, ela dá ordem aos seus filhos. Ela vigia. A igreja aqui, como Provérbios 31, está dizendo que no dia da neve, no dia frio, ou na noite, ela não teme. Por quê? Ela teme ao Senhor. Ela pode até passar
por suas lutas, como nós estamos passando, e outros irmãos em outras culturas, em outros países, em outras localidades estão. Mas se é igreja, ela é aprazível porque teme ao Senhor. Amém? Pena que o nosso tempo é curto e temos responsabilidade a sairmos aí a porta fora. Amém? Mas igreja é isso, irmãos. Igreja é família. Que hoje você possa ter entendido que você deve cuidar dos seus olhos, cuidar do seu ouvido, cuidar do seu coração, cuidar da sua boca, cuidar com quem você anda, cuidar da sua fé. Tempo de igreja não garante salvação. Amém? Tempo de igreja não garante salvação. Senão, nós não veríamos ninguém afastado do Senhor. Não desviado, como o pastor Douglas nos ensina. Desviado só tem um. Quem é? Quem é desviado? Só diabo. Só ele que é desviado. Não tem mais como ele voltar. Conhecemos várias pessoas afastadas. Amém? Que sempre estás comigo.